Você e eu precisamos ter uma boa teologia, tá? Por que o Wellington tem uma boa teologia? Porque existe várias teologias por aí que elas não são teologias bíblicas, como eu posso citar aqui a teologia da prosperidade, a qual defende que o homem, um dos sinais que Deus ama o ser humano é uma saúde perfeita, é dinheiro na conta e por aí. Então essa teologia da prosperidade não é uma teologia bíblica, ok? Então você e eu precisamos ter uma boa teologia, ok? Uma teologia reformada, uma teologia fundamentada nas escrituras. Wellington, o que é teologia? Teologia é o conhecimento de Deus, tá? A palavra de Deus nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Tá? Então o conhecimento verdadeiro de Deus é essencial para que a gente permaneça até o fim, crente, perseverante. Tá? Então essa verdadeira teologia, essa boa teologia inclui o conhecimento do pecado, tá? E inclui o conhecimento dos atributos de Deus, ou seja, conhecer quem Deus é, e inclui também o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu anotei esses 3 pontos principais, pessoal? Porque é fundamental para você entender a Bíblia, tá? Você entender o pecado. A maioria das pessoas acham que o ser humano é bom, quando na verdade a Bíblia diz que o ser humano é mau e o seu coração é constantemente mau desde a sua mocidade, tá? É por isso que nós morremos, é por isso que o pecado tem consequências, entende? E se você não entender a gravidade do pecado, e para isso, para entender a gravidade do pecado, você precisa entender os atributos de Deus, porque se você não entender os atributos de Deus, você não vai entender por que existe o inferno, você não vai entender por que existe morte, você não vai entender por que nós adoecemos e etc. A maioria das pessoas não conhecem sobre a natureza do pecado, a maioria das pessoas não conhecem os atributos de Deus e por isso elas não entendem o Evangelho de Jesus Cristo, elas não entendem a obra que Cristo fez em nosso favor, entendeu? É a mesma coisa que alguém não sabe que está se afogando e de repente o salva-vida diz, eu estou aqui, eu vou salvar você, mas a pessoa não sabe que está se afogando, né? Da mesma forma, sem as pessoas conhecer o pecado e sem conhecer os atributos de Deus, elas acham que está tudo bem, está todo mundo indo para o céu. Mas quando nós começamos a entender o pecado, os atributos de Deus, nós entendemos por que Jesus veio e por que nós precisamos de Jesus, ok? Como também nós entendemos a questão do